Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia. As prosas aqui são fantásticas, onde as pessoas do bem trazem aqui as suas experiências de vida e os seus conhecimentos. E olha que prosa fantástica estamos trazendo aqui hoje. Estilos de liderança para enfrentar os desafios atuais. As pessoas são diferentes e, portanto, cada um tem o seu comportamento e não é diferente com os líderes. Os estilos de liderança referem-se à abordagem comportamental empregada pelos líderes para influenciar, motivar e direcionar seus colaboradores e seguidores. Um estilo de liderança estabelece a forma como os líderes implementam planos e estratégias para alcançar os objetivos da organização, levando em consideração a fortaleza e o bem-estar da equipe. Estudos têm sido realizados ao longo das décadas, visando definir um estilo de liderança que seja mais adequado ou mesmo mais eficaz para motivar as pessoas a alcançarem os seus objetivos. Uma das palavras mais usadas nesse contexto é a confiança. É comprovado que colaboradores que confiam em seus líderes trazem resultados acima das expectativas. E nós vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertaglia. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo a Renata Tavares, que está lá no Rio de Janeiro. Olha só que honra, que orgulho ter aqui a Renata para prosear comigo. Renata, seja bem-vinda à Prosa com Bertaglia. Máximo, Bertaglia, o prazer é meu fazer parte desse seu momento inspirador para contribuir um pouquinho sobre liderança. Que bacana, Excelente tema. Renata. E Que obrigada legal. Muito pelo bom tê-la convite. aqui participando da Prosa com Bertaglia. E Renata, vamos emendar aqui, já vamos convidar as pessoas para se inscreverem no canal, acionar o sininho das notificações, colocar um joinha, porque a nossa prosa vai ser fantástica. Renata, Exato, quem muito. é a Renata? Fala um pouquinho de você para nós. Bom, pessoal, Bertaglia, quem é Renata? Renata é uma mulher feliz, mãe de uma criança maravilhosa de 12 anos, casada com Luiz Carlos, feliz profissionalmente, psicóloga de formação, executiva de recursos humanos e eu, Renata, empreendi ano passado, em junho do ano passado, decidi sair do mundo CLT e montei minha consultoria em desenvolvimento humano e foco em projetos de recursos humanos. Então, ao longo desses 21 anos, conduzindo times, processos de recursos humanos, tendo vários líderes, né, já que a gente vai falar de liderança, que me inspiraram muito, que me apoiaram no meu desenvolvimento e que hoje são mentores, né? Quando a gente pensa num problema, né, Bertaglia? Ai, com quem que eu vou falar? Cada um de nós precisa ter um mentor. Claro, um mentor especialista num tema. Então, quando eu penso em liderança, eu penso em alguém que eu posso ligar. Quando eu penso em processos, né, planejamento estratégico, como a gente estava falando há pouco, né, Bertaglia? Antes da gente começar essa prosa, eu penso em outra pessoa. Então, quando a gente fala de mentores e liderança, sempre a reflexão que eu coloco para os líderes que têm acesso, né, e conversa comigo é: você quer ser mentor em que tema e para quê? Né? Por quê? E isso traz muito o estilo de liderança, sabe? A gente vai falar sobre isso. Eu mudei muito os estilos ao longo da minha jornada profissional, claro, né? Sempre buscando o líder exemplo, quem que eu queria seguir os passos, né? O caminho, porque a gente sabe que tem líderes que a gente quer seguir e outros que não, e está tudo bem, porque isso faz conexão direta com os valores pessoais e nossas crenças. E tem espaço para todo mundo, né, Bertaglia? Isso que é lindo e é maravilhoso, e inspirador, tá? Então, essa é um pouco da Renata. Ah, E legal, aqui eu legal, não Renata. não quero entrar muito na formação técnica, né? Mas sim esse discurso para inspirar todo mundo primeiro, a querer ser mentor no futuro,
ou se já tem, né, experiência, e também a repensar o seu estilo de liderança, tá? Que legal, Renata, muito bacana. Aliás, Renata, aqui nós precisamos mandar um abraço para algumas pessoas que são amigas em comum. Aqui nós conversamos aqui nos bastidores. Você assistiu a prosa aí da Karen Parodi. Vou enviar para você a prosa do Walter Favaretto, uma pessoa fantástica, né? Excelente. Adoro É, essas pessoas. Seguramente, se a gente conversar mais, nós vamos encontrar outras pessoas em comum aqui. Mas, com Renata, vamos certeza. contextualizar esse tema de estilos de liderança. Eu gostaria que você permeasse um pouquinho essa parte, porque os estilos eles são tão importantes, principalmente pelo aspecto comportamental, pelo aspecto Verdade. de relacionamento com pessoas. Vamos navegar por aí? Vamos, vamos. E muito se fala ainda, Bertalha, e está certo, sobre teorias, e aí teorias que até na minha formação, né, quando eu iniciei em 1999 a faculdade de psicologia, e lá naquela ocasião era muito mais voltado para a clínica e hospital do que para o organizacional, né? Mas a gente já estudava, eu estudei bastante as teorias de liderança. E aí a gente traz liderança autocrática, democrática, liberal, os conceitos, né, foram dados lá desde 1939 pelos autores das pesquisas, mas que até hoje faz parte do nosso contexto, né? Só que aqui na prosa, eu quero incentivar cada vez mais a gente olhar um outro tipo de estilo comportamental, onde a gente olha o mundo que a gente está vivendo hoje pós-pandemia, né? Porque teve um desafio, obviamente, da empatia, resiliência, inteligência emocional, esse líder que tem que ser próximo, sim, né? Para acolher e entender o outro na sua essência, que antes era mais do discurso e hoje a gente precisa ver na prática. Mas quando a gente fala ainda voltando para o contexto, quando você falou até da parte teórica lá do passado, quando a gente fala de, por exemplo, um estilo de líder liberal, que é o foco nas pessoas totalmente, eu preciso sim ter líderes mais liberais quando o time é sênior, onde eu preciso, né, delegar 100% e confiar. Agora, é claro que um líder liberal para uma equipe muito júnior, a tendência é que esse colaborador, né, do time se sinta sem norte, tá? Então, todas as teorias são vivas até hoje e são importantes. A gente precisa entender que uma que vai sempre permear é a liderança situacional, porque dependendo da situação, a gente vai ter que ter uma característica ou outra de um estilo, tá? Isso que é importante. Mas eu diria que tem alguns relatórios, tá, Betagio? Que alguns relatórios que trazem como um grande líder reage, como um grande líder lidera, de fato, os times. Mas, previamente a isso, o importante é a gente fazer uma autorreflexão, sabe? E eu quero provocar que todos os líderes que estão assistindo, líderes formais de time, né? Eu posso ter um líder de si mesmo que lidera as suas próprias entregas, não lidera outras pessoas formalmente, Uhum. mas também é um líder. E aí depende muito de que cultura eu estou falando, né? Porque tem empresas que a gente sabe, né, Bertali? Você também já participou aí liderando de várias grandes companhias, mas cada companhia refere-se a um líder de uma forma e a gente tem que respeitar isso, né? Mas é algo que eu quero sempre provocar para quem está assistindo essa prosa, que é uma delícia conversar sobre um tema que a gente domina e que a gente acredita, mas o quanto que é importante a gente saber qual o estilo mais adequado, dependendo da situação e dependendo do profissional que eu estou apoiando no desenvolvimento. Não tem estilo certo nem estilo errado. Tem um estilo mais adequado em determinada situação, tá? Eu Que acho que é legal. por aí que a gente pode Navegar. focar a nossa conversa, Muito verdade. legal, Renata. Aliás, você trouxe um ponto aí que vale aqui
um tópico interessante na prosa. Nós vamos ter prosas, inclusive, voltadas para a gestão humanizada mais futuramente, e tem alguma coisa já, mas nós vamos trazer mais sobre gestão humanizada. E você falou que não existe o estilo certo, é aquele do momento, inclusive você falou sobre o situacional e tal, mas quando a gente começa a navegar pelos estilos, você falou do liberal, do autocrático, e olhando pela perspectiva principalmente que nós vivenciamos agora, nós estamos falando de tecnologia, metaverso, ou seja, como é que fica aí o visionário, né, o líder visionário, aquela liderança pelo exemplo, que são algumas características, né? A gente, quando nós olhamos pela perspectiva, dá uma busca na internet, coloca lá líder transformacional, vai vir um monte de artigos sobre isso, ou seja, tem muitas categorias onde se enquadram um e outro. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Renata. Não, com certeza, perfeito. Quando você trouxe, obrigada, Bertália, porque você trouxe aí o exemplo do estilo visionário, né? O estilo exemplo, tem alguns outros que é o estilo participativo, e aqui é muito interessante porque as pessoas às vezes se prendem à nomenclatura e os estilos. Esqueça a questão de decorar. Não é esse o objetivo aqui da nossa prosa. O objetivo aqui é você fazer uma autorreflexão e eu gosto de estar no dia a dia com as pessoas, eu tiro de fato um tempo na minha agenda semanal, por exemplo, para conversar um a um, como a gente está fazendo aqui, né, Bertalha? Conversando de fato, né? Uhum. Tirando, Bertalha, o que te motiva, o que te inspira, né? Você quer sentar aqui no meu lugar, quer ser um líder formal de um time, ou você quer cada vez mais ser especialista, né? E eu separei aqui, né, que eu tenho usado muito, e aí me permita ler, mas saiu no estado de São Paulo em abril, tá? Bem atual, uma reportagem sobre capacitar a liderança é prioridade maior que transformação digital em 22. Quem lidera a transformação digital, óbvio, somos nós, né? Através de times engajados. E aí, como é que eu engajo? Sabendo que cada um valoriza, né? O que me inspira, né, Bertalha? E é muito interessante, porque o que me inspira para eu ser uma líder inspiradora, talvez não é o mesmo que te inspire. E tudo bem. Quando você fala, e foi ótimo você trazer isso, o estilo visionário é o estilo do longo prazo. Então, quando a gente às vezes trabalha, e as grandes empresas que você passou, as grandes empresas que eu passei também, a gente lida muito e constantemente com fusão e aquisição. E no momento, por exemplo, de fusão e aquisição, tá? Eu quero conectar aqui a liderança situacional, liderança visionária, liderança inspiradora. Imagina, numa fusão e aquisição, o clima de incerteza, insegurança, angústia pode bater muito mais para um grupo e menos para outro. Aí entra o nosso estilo, né? Daquela situação específica de que o que eu preciso como líder desse time trazer de informação. Por isso que sempre, né, ano após ano, quando a gente lidera pesquisas de clima e engajamento, o número 1, ou número 2 ali para o plano de ação, que o RH sempre lidera, é comunicação. Porque às vezes tem líderes que querem trazer a comunicação de forma transparente, mas a cultura não fomenta, e tudo bem, de novo, não tem certo nem errado, né? A gente tem que achar a cultura que se conecta mais com os nossos valores. Se não se conecta, ok, tem várias outras que vão se conectar, né? Mas, voltando no exemplo de fusão e aquisição, esse líder visionário é importante nesse momento. E se um presidente, por exemplo, conhece bem os seus líderes, ele vai puxar um líder visionário para abrir uma palestra ou explicar o porquê que a gente adquiriu essa empresa. A gente está querendo aumentar o market share, a participação no mercado, a gente quer reinventar o nosso próprio negócio, quer liderar a transformação digital, por isso que a gente está trazendo uma startup, por exemplo. Então, tem várias demandas que precisam ser endereçadas de forma simples. Ou inclusive, né, Bertalha, não sei, não tem informação, ou ainda está no nível de estratégia, mas assim que puder, fica tranquilo,
que eu vou te explicar. Então, aí, de forma simples, eu já estou trazendo, né, mostrando para o meu time que eu sou um líder visionário, né? Às vezes eu não posso trazer muita informação a longo prazo, mas eu estou sempre trazendo algo para municiar vocês de informação, isso é importante, né? O líder, como você falou, exemplo, que aí pensem sempre em pegadas, como se fossem pegadas na areia. Quais são as pegadas que de fato eu quero colocar os meus pezinhos, tá? Igual pai e mãe, né? Pai e mãe que você admira e você quer seguir e olha para trás e fala: poxa, que bacana, que bom que os meus pés, né, seguiram exatamente as pegadas do meu pai, da minha mãe, do meu tio, enfim, né? Quem Uhum. tiver dentro do núcleo familiar, um exemplo a ser seguido. Então, por isso que sempre eu provoco isso na liderança. Que pegadas são essas? E tudo bem, às vezes, né? Eu ouvi até há pouco tempo num trabalho que eu estou fazendo, de um profissional de 57 anos que falou: poxa, Renata, infelizmente eu chego com 57 anos e não tive, né, o prazer de ter um líder, nem que me inspirasse e nem que eu quisesse seguir essa pegada. Mas o mais lindo da fala dele, desse colaborador de um cliente, né, foi: mas eu quero que as minhas pegadas sejam percebidas como pegadas de uma jornada que inspire os outros. É um Então, legado, né, Renata? É um é um legado. legado. Então, não é porque eu não tenho uma referência acima, né? Eu gosto de visualmente fazer assim, como se eu não tenho um líder hoje que me apoia, né, por exemplo, mas eu quero ser esse para quem está abaixo. Se vocês quiserem ser líderes formais, porque tem gente que não quer, porque liderança dá trabalho, requer energia e requer tempo de qualidade para as conversas, né? Olha só. Que bacana, Renata. Renata está fantástica. Aliás, quando você estava comentando aí sobre referências, sobre liderança, eu fiz uma prosa com a Josi Perecinoto, que é VP da Natura, né? E a Josi é Maravilhosa. fantástica. E ela comentou que na época em que ela se formou, iniciou o trabalho dela, o problema era buscar essas referências femininas no mercado. Não existiam. Então aqui só fazer uma analogia com o que a Josi falou. Eu gosto de trazer isso. Com as prosas eu aprendo muito, Renata. Eu É. aprendo muito. Renata, vamos fazer o seguinte. Nós estamos terminando, encerrando aqui o primeiro tempo da nossa prosa. E eu queria fazer o seguinte: nós vamos para o segundo tempo e nós vamos conversar sobre como liderar nos tempos atuais. Pode ser, Renata? Pode, perfeito, excelente. Olha só que prosa fantástica, muito bacana mesmo. A Renata trazendo uma baita de uma contribuição. Não esqueça de deixar o seu comentário aí. A Renata vem falando sobre estilos de liderança. Deixe o seu comentário, diga aí o que você acha do que ela está falando e aproveita e bota o joinha sobre o que a Renata está falando, porque é uma contribuição fantástica. Renata, a gente ouve muito falar de liderança no mundo moderno. Tem um outro fatorzinho que eu gostaria de trazer aqui para a nossa prosa, utilizando toda a sua experiência de vida e tal. E exatamente essa palavra. Como é que fica a experiência da pessoa, né? O gênero, né? A mulher, o homem, e a personalidade com relação a esse tema da liderança. Eu queria desbravar um pouquinho isso contigo. Bacana. Bertale, na verdade, eu não vejo muita diferença entre os gêneros, tá? Aqui eu trago muito, pela minha conexão com vários líderes ao longo da minha carreira profissional, o que eu mais vejo é questão educacional, tá? Porque, de novo, né, voltando no exemplo que a gente deu de estilo visionário, estilo próximo, por exemplo, líderes mais próximos tiveram isso ao longo, de forma natural, tiveram isso também sendo percebido e vivenciado na própria família, tá? Por isso que a gente
tem muita capacitação e treinamento de desenvolvimento da liderança, hoje, né, cada vez mais ganhando espaço e força na pauta do RH e do grupo executivo, porque a gente precisa, sim, né, desenvolver e capacitar esses profissionais que hoje, né, exercem um papel formal e com uma autoridade, né, formal de um cargo, mas que não tiveram isso ao longo da jornada, de estabelecer um contato, se preocupar genuinamente com o outro, tá? Então, independente do gênero, né, é claro que a gente sabe, sem querer generalizar, mas mulheres que acabam sendo, né, tendo uma demanda ali, ou mãe, filha, esposa, dona de casa, agora com pós-pandemia também, é o home office, com o homeschooling, né, que eu tinha que, por exemplo, trazendo o meu exemplo, tendo que lidar também com a filha, de fato, estudando em casa, junto, no mesmo ambiente. Enfim, a gente teve que lidar com várias demandas, mas que, na contrapartida também, os homens também se viram. Então, foi algo que foi agregador para a questão educacional de todos nós, sabe? Agora, o que eu mais me causa assim estranheza é quando eu vejo ainda, né, a minha própria filha com 12 anos no ensino fundamental não ter uma disciplina voltada à inteligência emocional, a comportamento humano. Ainda são as mesmas disciplinas que eu estudei lá atrás, né, e que você também estudou. Então, história, geografia, aquelas normais. E aí a gente trata, né, a gente desenvolve esses líderes de hoje, porque a gente não teve uma base curricular escolar, e ainda, infelizmente, não tem, né, que nos permita conhecer os nossos estilos de comunicação, os nossos estilos, não só da liderança, né, que a prosa é foco com a liderança, mas qual é o meu estilo de comunicação? Como é que eu atuo quando tem um conflito, que nada mais é do que uma discordância, e que a gente mais vive, né, no mundo corporativo e na nossa família também é uma discordância, né, Bertaga? Então, o contexto, para mim, educacional, é um contexto que precisa, sim, ser endereçado, mas aí não está no nosso controle 100%, infelizmente, né? E essa percepção, que é o que a gente chama da autoconsciência desse líder, é de fato receber uma crítica, um feedback negativo sobre o impacto que ele gera no outro de uma forma aberta e transparente, tá? Isso que é importante. Aqui, provavelmente, algumas pessoas que estão assistindo trabalham em empresas ou já trabalharam que tinha, né? Ou tem avaliação 360, que a gente chama, onde o líder avalia você é avaliado também pelo time, pelos pares, você se autoavalia, e os líderes que têm sucesso em termos de como conduzir equipes de alta performance são líderes que não se prendem a por que essa nota baixa, por que uma avaliação tão crítica, e sim, qual o impacto que eu estou gerando nesse grupo que me deu essa autoavaliação? Então, traz para si, a gente fala sobre a competência de autorresponsabilidade. Isso é importante para o estilo de liderança, tá? Muito importante. Por que o Bertaglia conseguiu a promoção? Não é o porquê o Bertaglia conseguiu, é o que falta em mim para também conseguir. E um líder que faz essas conversas, né, esse líder participativo, o coach, né, a gente não falou, mas tem o líder coach, que nada mais é do que esse técnico, um orientador, o que sabe aonde brilham os olhos do Bertaglia, onde brilham os olhos da Renata. Então, não adianta falar que a Renata vai para marketing se a Renata ama RH, então deixa a Renata no RH. Né? É o líder que inspira, mas respeitando que a carreira é do outro e não dele. Né? Então, Eu achei fantástica essa colocação sua, exatamente porque, principalmente quando você trouxe o termo inteligência emocional aqui para a nossa conversa, algo, e não é algo recente, inteligência emocional nós sabemos que é algo muito antigo, né, que está aí no mercado, pessoas fazendo curso, de alguma maneira tentando preencher essa necessidade.
E eu concordo contigo que ainda falta um desenvolvimento. E a inteligência emocional traz a perspectiva da empatia, a perspectiva da comunicação, do feedback e tudo mais, mas eu enxergo na inteligência emocional, e aí eu queria trazer uma contribuição sua já, pela perspectiva de qual é a habilidade que eu tenho de entender quais são as competências que me faltam para eu preenchê-las e tornar, como você falou, né? Não existe um estilo ideal, mas para aquele momento ou para aquilo que eu quero ser, né? Para me adequar à realidade que eu estou vivendo dentro da empresa ou na sociedade, na comunidade. Como é que você enxerga isso? Que tipo de investimento eu preciso fazer, Renata? As pessoas precisam fazer para encontrar esses gaps, essas lacunas, porque a pessoa que tem essa habilidade, ela tem um diferencial, não tem? Tem. Perfeito. Essa reflexão é bem interessante, Bertaga, porque, para mim, sempre vai passar pela autocrítica, autorreflexão, sempre o auto, né? Porque é eu buscando referências e sabendo o impacto, que às vezes eu tenho uma intenção, mas o impacto que eu gero no outro está totalmente diferente, né? E divergente da intenção que eu tive. Então, os líderes, né, de sucesso, para todos aqui que estão assistindo, são aqueles líderes que buscam constantemente feedback, essa retroalimentação, tá? Dos líderes, dos pares, dos times, por isso da proximidade. E quando você traz habilidade, que habilidade é essa que a gente precisa desenvolver e investir? É a habilidade do autoconhecimento. E aqui não é clichê, né? Não é clichê. E é interessante que quando a gente lida com temas, por exemplo, né, de o papel do líder, qual é o meu papel quando eu viro um líder formal de time, e é interessante porque tem pessoas e profissionais que são colocados em posições de gestão de pessoas, mas que ainda vão desenvolver essa habilidade, porque às vezes são colocados numa cadeira, numa função de líder de pessoas por causa da entrega técnica, né? Isso é muito comum até hoje, né? Eu venho de áreas do mercado de energia elétrica, onde é valorizado até porque o negócio, né, que se valoriza é o negócio da engenharia, da complexidade técnica, né, de usinas, enfim. Mas como antes da gente pensar num movimento para um bom técnico virar líder, como é que a gente sabe se ele tem habilidade? É Uhum. perguntando, é se conectando com esse profissional que às vezes, para nossa surpresa, vai falar: não, eu quero continuar um engenheiro, eu quero continuar um consultor, né, um assessor. Enfim, trazendo aqui exemplos de funções que são líderes de si. Eu não preciso liderar outros, eu preciso liderar 100% a minha rotina, meus resultados, minha entrega. E às vezes, né, a gente não falou aqui, mas sobre influência sem autoridade. Eu já trabalhei com vários analistas Uhum. de Uhum. RH, eu já como gestora de RH, e eu com vários analistas que eram pares, né, não necessariamente na minha equipe, mas que eram influenciadores, que eram escutados através, né, durante as reuniões, que eu falo, que bacana, porque não necessariamente você precisa ter o cargo para influenciar a tomada de decisão. E isso também é um estilo de liderança, obviamente, no contexto e no nível de complexidade do cargo que você ocupa, né? Mas isso tudo, tá? Voltando com relação à habilidade que você falou, é uma habilidade de escuta, uma habilidade sempre voltando à autorresponsabilidade, autorreflexão, autoconhecimento, né? Se eu puder, só deixar um parênteses aqui, quando a gente fala de estilos também de comunicação interpessoal, eu por muito tempo, Bertalha, no início da minha carreira e alguns anos, eu fui muito passiva, né? Uma comunicadora passiva, onde o outro colocava a sua prioridade e eu me calava, porque eu Uhum. evitava o conflito, né? Mas espera aí, ele acha B, eu acho A, deixa eu ficar quieta e deixa o Bertalha
assumir, né, esse desafio ou prevalecer a prioridade dele. E a gente perde espaço nas tomadas de decisões, tá? Então, uma dica aqui importante para todos, e eu faço isso internamente na minha família, né? Até porque, como eu falei, eu tenho uma filha, né, no fundamental, então não tem tanto faz, talvez você escolhe, é qual o seu desejo. Essa voz tem que ser ativa desde criança, o Bacana. poder de escuta, tá? E como a gente tem na nossa família um ambiente de confiança seguro, use a sua família como um laboratório positivo, tanto para você desenvolver esses cidadãos, né? As pessoas que estão se formando líderes no futuro, como você se desenvolver como profissional e pessoa. Olha só que fantástico, uma prosa fantástica realmente, Renata, uma contribuição aí que vale a pena as pessoas assistirem com certeza. Renata, nós estamos chegando ao final da nossa prosa com Bertaglia aqui, uma prosa Já? fantástica, passou voando o Nossa, tempo, muito. né? Passou realmente voando. Deixa umas dicas para as pessoas aqui, Renata. Bom, primeiro, buscar feedback. Buscar conhecer através dos outros que estão ao seu redor o impacto que você gera em cada um. O impacto é diferente, tá? Buscar essa harmonia, pessoal, entre a intenção que vocês tiveram, né? O que eu quis dizer, né? O porquê que eu comentei, por que eu tive aquele estilo em determinado momento, por exemplo, com o impacto gerado, tá? A proximidade, aí voltando só para o estilo, porque quando eu falo de visionário, inspirador, exemplo, né? De novo, o que me inspira pode ser diferente do que inspira o Bertaglia, por exemplo. Mas a proximidade é um estilo que, para mim, né, ainda mais tendo trabalhado aí um ano home office, né? Eu estava em São Paulo também, depois que eu voltei para o Rio de Janeiro, a carência que várias pessoas, e eu me incluo, né, também, de tempo de qualidade de escuta, de conversa, de tempo, porque a gente a todo momento busca resultado, e ok, porque a gente precisa de resultado para gerar não só os resultados profissionais, né, nossos, mas gerar, obviamente, receita para as empresas que a gente atua, onde a gente atua, mas a conversa, essa prosa, né? Vocês podem chamar de prosa também, prosa com um gestor, né? Essa prosa sem um script sempre. Ou, Renata, mas eu quero, mas não tem avaliação de desempenho formal. Pelo contrário, né? Mesmo que não tenha, a prosa, a conversa, né? As conversas individuais precisam ter. Então, é uma dica importante, porque tem ainda muito gestor que eu conheço, tá, Bertaglia, mas que não tira um tempo de qualidade mesmo, não é um tempinho só para dizer que teve, né? No mínimo 40 minutos para conversar, para perguntar de forma genuína, né? Como é que o outro se sente, como é que você também, como líder formal de um time, pode apoiar no desenvolvimento da carreira de cada um, tá? São Maravilha. algumas dicas que eu gostaria de deixar, então. Renata, fantástico, muito legal a nossa prosa aqui. Tenho certeza que as pessoas gostaram muito da sua contribuição aqui. Gratidão enorme ao infinito e além, Renata. Sempre. Obrigada, a gratidão é minha, tá? E o que Obrigada, nós Bertaglia. fazemos em vida, Renata, ecoa na eternidade. Um abração. Gratidão enorme pela sua Outro, contribuição. adorei. Obrigada. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Ao infinito e... Amém!